mais especializado do produto. Pode ficar. Atual. Pode começar, fique à vontade. Então, gente, bom dia. Obrigado, né, por aguardarem aí, esperar o estômago. Então, o tema do meu trabalho, da nossa pesquisa, é satisfação do consumidor no Favela Barbershop, que é uma barbearia lá do Minas, né, aqui no Recife. Então, esse é o tema do nosso trabalho. O André foi meu orientador e eu me chamo Pô. Vocês podem me chamar de Pô. Então, vamos lá. A gente sabe que antigamente as empresas elas focavam muito no produto, né? As estratégias, todos os esforços da empresa, eles giravam muito em torno do produto. Mas a gente sabe que ali na década de 50, 60, com o surgimento do conceito de marketing, esse negócio aí começou a mudar um pouco. Por quê? Começou a haver também surgiu os estudos sobre o cliente, que antes não acontecia, antes era só sobre o produto. E nesse meio tempo, estudando o cliente, começou a se estudar o comportamento do consumidor. Mais uma vez na década de 60, 50, né? Mesmo período do surgimento do conceito do marketing. Paralelo a esse período, aconteceu um fenômeno interessante com as barbearias, com esse segmento, que surgia com a globalização e o desenvolvimento industrial, as lâminas de barbear, né, que eram trocadas, aquelas navalhas por lâminas de barbear. Então, os clientes das barbearias, eles começaram a deixar de frequentar aquelas barbearias em função disso e trocaram por salões unissex para cortar o cabelo, já que a barbearia não oferecia tanto esse serviço. Só que o que aconteceu? Vendo esse tipo de coisa acontecer, alguns empresários, alguns empreendedores tomaram essa ideia, né, e resolveram abrir um novo tipo de negócio, um novo tipo de mercado, trazendo esse novo conceito de barbearia. Que ainda existe, aquelas barbearias tradicionais, que você vai lá, faz barba e cabelo, acabou. Mas tem essas que a gente vai trabalhar aqui ao longo dessa pesquisa. Uma das coisas que é muito estimulante nesse trabalho, e eu particularmente gosto muito, da área de satisfação do consumidor, da área de satisfação do cliente. Uma das ideias do trabalho é aumentar o conhecimento sobre marketing para mim, com também o conteúdo que a gente conseguiu levantar na pesquisa, e para a empresa. Né? Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, eles realmente adotam uma estratégia agressiva, principalmente de experiência do consumidor lá dentro da loja e também nas redes sociais, com relação a expor bem a marca dele, sabe? Porque a gente sabe também que é importante você avaliar o desempenho financeiro, a produtividade, quantas pessoas você está atendendo, porém, aí não sou eu que o digo, né? Um artigo publicado pela Endeavor no ano passado, tem um palestrante lá, o David, ele vai dizer que essas outras coisas que eu acabei de citar, essas outras métricas, elas devem ser secundárias quando eu comparo com a satisfação do cliente. A gente acabou de falar que lá atrás o foco era o produto. E os gurus da administração ali na década de 80 para cá, eles trazem essa nova abordagem onde o centro do negócio é o cliente, né? O foco de toda essa estratégia é o cliente, em torno dele. E claro, satisfação do consumidor nos dias de hoje é um ponto-chave, né? Um indicador-chave de desempenho. Se você tem uma empresa e as pessoas estão satisfeitas com o teu negócio, com certeza o teu negócio está dando lucro, com certeza elas estão indicando aquilo dali que você está vendendo, o serviço, o produto. E com certeza também é economicamente mais interessante, a gente vai ver por que também. Além de ser um fator vital, claro, já que há uma grande competitividade, né, entre as empresas no mercado atual. Como objetivo geral, para ficar simples, tá textão, mas para ficar simples. Primeiro, a gente quer analisar e identificar as variáveis, né,
que variáveis? O que a gente vai identificar? Será que é o corte de cabelo, o jeito que corta, é o barbeiro, é o atendimento, é o caixa, a forma de pagamento? Essas são as variáveis. Então, identificar e analisar estas variáveis, saber quais delas mais influenciam os clientes no processo de consumo. E a gente vai entender por quê. Porque com a metodologia ele distribui de um modo bem interessante. E também o grau disso em cima da satisfação daquele cliente. Porque eu posso, de repente, perceber que é interessante colocar no meu negócio um pula-pula, digamos assim, para criança. Só que aquele pula-pula, apesar de ser muito atrativo, muito diferente, ele tem uma influência mínima na satisfação, de modo geral, dos meus clientes. Entende? Então, essas duas relações compõem o nosso objetivo geral. E tá aí, elencar as variáveis que influenciam na satisfação do cliente, que a gente conseguiu através da pesquisa exploratória, de ir lá, conversar com sócios, dar uma olhada também no ambiente, fazer uma revisão do que o pessoal já tinha publicado, que sobre barbearia não tinha nada, mas sobre a metodologia, a forma como ela aplicava, havia bastante conteúdo que deu para ser aproveitado. Identificar as mais críticas, né, no caso aquelas que influenciam mais, influenciam menos, são irrelevantes, e analisar o perfil desse cliente, né? Tem um questionário sociodemográfico também para poder nos ajudar a perceber essa relação. Um pouco mais velho, mais novo, rico, pobre, enfim, letrado, etc. Pode passar. E aqui, a nossa belezinha, o gráfico de Cannes. Aqui é mais para a gente entender como que se comporta cada atributo que a gente vai classificar a seguir, tá? Então, tenho, por exemplo, vamos tomar como exemplo um manobrista na faculdade, tá? Então, ter um manobrista na faculdade para tomar seu carro e estacioná-lo seria classificado como uma questão atrativa. Por quê? Porque atrativa, à medida que eu tenho a presença de um manobrista, as pessoas se sentem satisfeitas, atraídas pelo meu negócio. Mas se não tiver, também não tem problema. Entendeu? É uma coisa que atrai, mas que não gera insatisfação, só aumenta a minha satisfação. Depois eu venho para unidimensional, que seria a medida que eu tenho, se eu tivesse um manobrista, eu tenho um X de satisfação, 2 manobristas, 2X de satisfação, e por aí vai, tá? Mas claro, se diminui muito também esse desempenho da minha quantidade de manobristas, eu posso acabar tendo um pouquinho de satisfação também. No geral, é sempre do meio para cima. Neutro, o pessoal não está nem aí se tem ou não tem manobrista, se tem muito, se tem pouco, a satisfação não é influenciada, ou quase não é influenciada pela presença daquele item. Obrigatório, tem que ter um manobrista. Se não tiver, insatisfação na certa. Então eu preciso manter um nível relevante, considerável de manobristas para atender o público. Porque se não tiver, o pessoal realmente vai chiar, vai ficar chateado com o meu negócio. E por fim, o reverso. Seria o efeito contrário. Quanto mais eu tenho aquilo, as pessoas mais insatisfeitas ficam. Normalmente isso se aplica ao tempo de espera, tamanho de fila, ou enfim, basicamente isso. Pode passar. Referencial teórico. Aqui é o modelo das perguntas do questionário. Né? A gente pergunta de uma forma funcional e disfuncional. Eu vou questionar a pessoa. Voltando ao exemplo do manobrista, né? Vamos continuar com como você se sente, como você se sente se a faculdade te dá um serviço de manobrista? E aí você vai nessa escala responder, eu gosto, deve ser assim, você espera. Se é diferente, você pode suportar. Se tiver aquilo, que aí seria a questão da fila, né? Eu posso suportar a fila. E eu não gosto. Eu não gosto de manobrista. E claro, isso, cada pessoa tem a sua opinião, tem a sua percepção. Tá? Esse é o modelo de resposta. E aí, grave. Aqui nesse modelo a gente colocou, não gosto assim e posso suportar. Então, no próximo slide. Nesse slide, a gente percebe que a primeira questão, funcional,
eu gosto assim. E a segunda, eu posso suportar. Aqui é uma tabela de classificação. Então, dentro dessa tabela, eu vou cruzar todos aqueles pares de perguntas do meu questionário para obter a classificação de cada um dos itens que eu estou avaliando. Tá? E vai ficar uma salada maravilhosa quando a gente tem trocentas pessoas nos respondendo isso. Vocês imaginam? Aqui é o coeficiente de satisfação. São duas fórmulas, pode passar. Coeficiente de satisfação e insatisfação. Eles vão nos ajudar a perceber o impacto de cada um daqueles itens na satisfação ou insatisfação do consumidor, né, do nosso cliente. E no caso, vamos supor, o manobrista, né? Vou sonhar com esse manobrista. O manobrista, ele pode ter um impacto muito relevante na satisfação das pessoas, independente de como ele foi classificado nos critérios aí de Cannes, mas ele pode também ter uma influência mínima. E aí mais na frente a gente vai entender o porquê de ter esse dado também em nossas mãos, enquanto gestor, enquanto administrador. A metodologia, como nós temos também, foi uma pesquisa exploratória, teve uma descritiva, claro, né? A gente fez um estudo bibliográfico, pesquisou em autores, em livros. Oh, sorry. Perdeu. Utilizamos uma amostra probabilística para dar uma confiabilidade maior aos nossos dados e utilizamos um questionário com o Google, né, no Google Formulário. E aí lá na barbearia também o pessoal ficava com celular, essas coisas disponíveis lá para que a gente tivesse pela barbearia. Muita gente visualizava o questionário, mas nem todos completavam ele até o fim, então a gente não considerava quem não completava o questionário, tá? Essa daqui é a favela, ou favela, né? Favela Barber Shop. Vocês terão a noção de como operar. Essa daqui é a equipe, que a gente tem os sócios e dois, quer dizer, todo mundo é barbeiro, menos esse daqui, que é um dos sócios que não é barbeiro, tem mais tudo isso. Nossos resultados, vou passar na diagonal também neles. O perfil dos clientes. É interessante esse dado que quase 50% estão lá há mais de 12 meses, muitos estão desde que abriram a loja. Só que eu acredito que esse número poderia ser maior. A gente conversando lá, discutindo, que eles achavam também que esse número era maior, que haviam mais do que 50% dos clientes há mais de um ano. E pelo menos na amostra que a gente coletou, não havia. Me preocupa um pouco, porque assim, às vezes, conversando também com alguns clientes, algumas pessoas questionam um pouquinho de não haver programa de fidelidade, algumas coisas desse tipo para perder o cliente. E óbvio, tem muita concorrência espalhada na cidade, pode passar. E você precisa estar ligado nisso também. Estar atento a isso, né? Mais acadêmico, pode ser. O perfil entre 20 e 30 anos, pode passar. Entre 20 e 30 anos. E é interessante que lá, assim, observando as pessoas, os clientes, são pessoas já formadas, tem uma renda média bem alta, assim, para a média, né, da nossa sociedade. Uma renda média bem alta, vocês veem aí que eles ganham entre R$ 2.500 e R$ 5.000, 30% desse pessoal, dos entrevistados, mais 30% ganham entre 5 e 10 e mais 25% acima de 10 mil. Então, assim, é um público realmente. Né? Ali eu entrei, tá? Uma declaração de satisfação ali é a escolaridade, perdão. A escolaridade, a grande maioria tem ensino superior, tem formação em mestrado, doutorado, pós, pode passar. Mais outro erro. Era aquele mesmo? E a grande maioria está localizada em Recife. Eles estão estudando agora levar uma filial no Pátio Olinda, mas era interessante também estudar lá no Jaboatão, porque muita gente tem de Candeias, Piedade, Prazeres por ali, para a barbearia lá no Rio. Isso daqui é o tempo de espera
o tempo de espera que cada um tolerava para ser atendido. Por quê? Os atendimentos são agendados, na sua grande maioria, 90% mais ou menos são agendados. Então a gente quis levantar esse dado, essa tolerância dos clientes, por conta de uns objetivos e de uma das sugestões que a gente vai propor na frente. Então a média ali, entre 15 e 30 minutos, a grande maioria, 80%, toleraria em esperar. Pode passar. Isso daqui é o resultado geral da nossa classificação. Pode passar. Só. Esse questionário é quando a pessoa não compreende a pergunta ou a pergunta é mal feita. E aí, pelo percentual de questionadas, a gente percebe que talvez a pessoa realmente não compreendeu. Porque os demais, 98%, responderam o questionário sem problemas. Pode passar. Reverso, como eu tinha falado, aqueles itens contrários, mas aqui a gente só vai utilizar para perceber realmente se havia alguma resistência, que no caso aqui é da tatuagem. Alguns clientes demonstraram uma aversão à presença de serviço de tatuagem na barbearia. Aqui fica a classificação daquelas lá. Passando novamente, por favor. E é importante observar o seguinte: essa classificação, a gente observa no estacionamento que nós temos 30, 25 e 25%. A gente precisa obedecer uma regra para classificá-las, tá? E aí você leva em consideração aquilo que é mais importante no impacto da satisfação do cliente, na percepção dele, na raiva, no serviço, do que é mais irrelevante. Está errado também. Primeiro seria obrigatório, aquela tabela geral seria obrigatório, e aí eu viria obrigatório, depois unidirecional, depois atrativo e por fim neutro, tá? Nesse caso aí, por que a gente classificou como unidirecional? Porque o unidirecional ele ficou entre obrigatório e atrativo, tá? Atrativo é o que não influencia na satisfação, obrigatório, aliás, não influencia na insatisfação, obrigatório é o que influencia diretamente na insatisfação. E tem esse outro, como são números muito próximos, você pega essa média, né? Tem essa análise qualitativa mesmo. Né? Aqui também são os resultados, uma vez. Por exemplo, tatuagem, apesar de algumas pessoas terem demonstrado uma aversão, ela só vai influenciar na insatisfação de 0,04 numa escala de 1, tá? Que é uma escala de 0,0 a 1,0. Então, tem uma influência mínima, mesmo que eles coloquem esse serviço, que é uma ideia deles. E o estacionamento, é interessante essa análise também. Ele tem uma grande influência na satisfação e, ao mesmo tempo, uma grande influência na insatisfação. Então, é delicado, mas é aquela coisa, eu vou colocar, mesmo sabendo que eu posso ter um problema com isso, mas de repente é necessário para que a satisfação do meu cliente eleve. Aqui é uma distribuição da tabela anterior. Tá? Então a gente percebe que a agenda de estacionamento tende mais a unidirecional, tatuagem de videogame e até biblioteca são coisas mais neutras, mas mais uma vez aqui é o quanto influencia aqueles atributos anteriores, quanto isso vai influenciar na satisfação do meu consumidor. E claro, o gestor, o empresário, ele vai olhar esses dados e vai escolher o que ele quiser. Ele tem, obviamente, a facultativa. Ele sabe que se ele colocar, por exemplo, investir muito dinheiro em tatuagem, em videogame, em biblioteca, talvez ele não vai ter tanto retorno assim como se ele investisse no lembrete, no projeto social, no serviços de estética e aí por diante. Tá? Então, conclusões. A gente conseguiu perceber nessa pesquisa, nesse trabalho, alguns diferenciais desse negócio. O lembrete, ele não é ainda uma ferramenta utilizada. O lembrete para que as pessoas saibam que tem um agendamento. E o pessoal classificou aqui como atrativo. Depois vem o manobrista, que acabou
acabou sendo implantado enquanto a gente desenvolvia a pesquisa, que tende a ser, que tem um limiar muito pequeno entre um item atrativo, mas ao mesmo tempo um item obrigatório, né? O estacionamento, perdão. Monobrista, volta do monobrista. Então, as pessoas começaram a se tornar mais exigentes nesse sentido, mas ainda bem que eles já começaram também a implantar essa ideia lá. Por que eu coloquei lá atrás o tempo e o tempo de espera? Porque havia uma ideia também, há uma ideia de trocar o videogame, que a gente percebeu aqui que ele é um item neutro, por uma biblioteca, que as pessoas avaliaram como um item atrativo. E aí você pensa, as pessoas elas, e aí renderia um outro trabalho também, né? As pessoas elas toleram aguardar 15 a 30 minutos pelo seu atendimento. Então vamos, por exemplo, oferecer uma leitura que tome aquele espaço de tempo para aquele cliente, já que o videogame o pessoal não estava utilizando para, por exemplo, matar aquele tempo de espera. E a gente deixou algumas coisas também, né? Que foi, por exemplo, o caso do serviço de tatuagem, né? Até que ponto é interessante realmente colocar o nome, até que ponto é interessante manter o videogame. E é interessante o seguinte, essa questão da tolerância e oportunidade que eu apontei, né? É interessante o seguinte, você perceber esses momentos com esses dados de eu tenho que escolher entre mandar um lembrete para o meu cliente ou criar uma estrutura de biblioteca. O que é viável nesse momento para o meu negócio, né? Eu vou ter ali, sei lá, R$5.000 para investir num acervo, ou eu vou ter R$0, R$1, vamos dizer, só um tempo do meu funcionário, do meu colaborador, para que ele envie algumas mensagens para os clientes, e programe, na verdade, no sistema de gestão da barbearia. Então, nesse momento, você faz uma análise. Pô, tem esses dois itens, mas eu, a princípio, colocar esse. Porque, senão, a gente acaba também fazendo uso daquela expressão, jogando pérola aos poucos. Imagina se tudo que você oferece é atrativo, é diferente, é inovador, é estranho, né? Então, você vai dando de pouquinho em pouquinho, né? Deixando a pessoa realmente se encantando aos poucos com o seu negócio. E das influências também eu coloquei aqueles lá no gráfico, os que mais, digamos, se influenciavam na satisfação do consumidor, que no caso era o estacionamento, tem duas vagas, mas é algo extremamente que influencia bastante na satisfação das pessoas lá. Estacionamento, tem também a questão da música, né? As pessoas se importam muito com a música, o estilo de música que está funcionando, a temperatura do lugar é algo que as pessoas se questionam, assim, esperam que esteja de uma forma que elas gostem. E é isso. Eu agradeço a vocês, agradeço a Deus, agradeço a minha família, a André que está no projeto também, o meu amor que está presente. Então, enfim. E obrigado também, desde já, pelos comentários, né? Eu acho que é bacana isso, eu enviei o trabalho de algumas pessoas, colegas, e foi muito interessantíssimo você perceber críticas, porque como é um tema novo e diferente, você tem muitas dúvidas, todo mundo tem tanta dúvida quanto você, e você acaba se aproximando mais e mais por aquilo que você está realizando, né? A pesquisa que você está desenvolvendo. Obrigado. Então, assim, parabéns. Eu peguei o trabalho aqui agora, né? Não, pode ser não. Mas não é uma palavra, né? Mas eu não fiz um monte de anotações aqui. Enfim, mas assim, eu achei muito interessante você ter resgatado o modelo de Kahn. Tu conhecia Kahn, cara? Sério? Tu conhecia Kahn? Isso! Há muito tempo! Gente, eu acho que O estudo dele não ia ser sobre Kahn. Eu tinha dado um outro modelo para ele. Aí eu gostei. Aí ele levou para fazer a análise e ele veio com a contra-argumentação para mim, né? E aí ele mostrou. E aí, como eu pesquisei, não vi tanto trabalho, aí pode ser a razão, eu não vi tanto estudo feito recente, nos últimos 2 anos falando sobre Kahn, eu disse, cara, é um resgate, pois é, é uma coisa que não existe. Meu Deus do céu, não existe. Então, assim,
falar de cano hoje, para muita gente talvez, não diga nada isso. Né? E modelo, e Escolhi o que era certo. e você explorou isso. Né? Você fez, né? Explorou, foi lá, trouxe. E eu fiquei pensando, assim, como é agora que ele vai lá fazer? Porque também não é tão simples, tinha que ser com o André mesmo essa coisa. Não, eu faço ele. Eu só fiz as coisas. Não, tinha que ser o André mesmo. O método foi dele. Né? Então assim, você trouxe esse grau de satisfação, né? Porque aí você vai ver o grau de desempenho. E eu estava aqui, puxa, aí você foi lá explicando, né? A satisfação, isso aqui. Eu até pontuei aqui, né? Eu acho que talvez esteja aqui no trabalho, a análise do perfil de cliente, dos clientes quanto ao conjunto das variáveis de satisfação. Você conseguiu fazer? Seria uma análise de satisfação. Analisar isso. O conjunto. O conjunto. Não sei se tinha essa pergunta lá. Eu também não sei, mas assim, foi que veio aqui, não, mas foi só uma breve anotação, realmente que eu saí, não é, colocando aqui, né, e você depois foi lá, explorou os coeficientes, né, mostrando uma coisa que não é fácil. Eu não sou especialista não, mas eu disse, meu Deus do céu, olha esse cara foi. Mas eu acho que você conseguiu trazer essa proposta, né, e aqui juntamente com o objetivo que você quer, e digo mais, é realmente um desafio, porque essa técnica parece que ela está sendo, né, esquecida, ou então ninguém acha que ninguém Deve ser, ninguém compra essa ideia. compra a ideia de fazer, de aplicar. Mas a Estácio é o segundo trabalho, então o segundo não tem um trabalho de aplicar aquilo. Pois é, e olha, eu acho que ele é interessante, isso é uma publicação bacana, eu acho que já Assim, tem, de repente. Eu tenho algumas considerações com relação a. Porque é normal, todo mundo aqui entende o seguinte: onde a gente mais peca na hora de escrever é justamente a estrutura de como escrever. Normalmente é onde a gente mais peca. Mas assim, todos nós, sendo orientador, professor da disciplina, professora Renata, e até a faculdade do curso, o que a gente mais busca é que vocês tragam a ideia de como buscar esse trabalho, de como escrever esse trabalho, fazer a técnica, o que é que você vai estudar. Então é muito bacana isso. Tá? Então eu vou pegar exemplo. O Kelly fez esse trabalho no ano passado. E eu disse, eu quero fazer parte. Dizer que eu faço só análise estatística, eu quero fazer parte. Porque é um trabalho que a gente tem uma oportunidade grande. Você, quando argumentou o cano, eu disse, quer esse trabalho também. Eu achei bacana. Então, o que a gente quer do aluno é que ele traga a ideia, diga, eu fui atrás, como o professor Amaro falou, eu pesquisei, estudei, li artigo, achei interessante. Então ele diz, lê artigo, vai buscar material acadêmico, é para você se embasar e aí você dizer, cara, é isso aqui que eu quero defender, que eu me identifiquei. Isso é o que a gente quer. Tá? Para que não, porque quanto mais o aluno chegar para nós, do tipo, no mestrado principalmente tem isso. O professor não tem a menor ideia do que fazer. E aí o mestre lá diz, cara, faz um estudo na minha área. Não é isso que a gente quer. A gente quer, na verdade, que vocês se desenvolvam. E aí a ideia é estuda, pesquisa e traz uma referência. Tá? A técnica, eu vou dizer, é uma técnica de certa forma, de análise de decisão. Eu acho que tu estava procurando essa palavrinha ali. Eu estava explicando. Eu vou investir 5 mil, não faltou dizer, é só dizer. É uma técnica de análise de decisão, para tomar decisão, e que a gente não vê. Pessoas especialistas da área de tomar decisão e a gente não conheci tanto, eu conheci agora. Depois de 4 anos já sai do mestrado. Tá? Então, eu sou me apoio na vista. Eu fico aqui, como é que é agora novamente? Mas assim, na análise dos resultados, né, eu acho que isso é importante quando você vai fazer lá a análise dos resultados. Puxa vida, a minha proposta inicial, né, o meu objetivo, né, o que eu quis propor, o que eu encontrei? Né, e aí você foi lá, né, entrar o Luiz disse de satisfação, de insatisfação e das variáveis ali, né, porque tem um trabalho real, né, por um ali, esse que chegou, o que é insatisfação e satisfação, porque está tão próximo. Isso aí de repente é um campo para você explorar mais, né? Porque daí outras oportunidades vão surgindo. Falei das vezes. Já apareceu. Ok? Parabéns. Minhas pontuações foram mais estrutura. Então, é coisa do peixe como aqui normal, comprar isso. Aí é uma questão minha. Tá? Eu não gosto de começar os comentários das análises pelo nome da figura do gráfico. Eu gosto sempre de se ver no fim. A minha também sabe que eu gosto disso. Eu não gosto de abrindo. A Rafaela também sabe que eu saio falando isso. Eu gosto de falar disso. Uma coisa pontual. E
e erro de citação só. E é comum, como o trabalho você vai se envolvendo, aí termina passando, você não enxerga mais aquilo. Aí quando a gente pega, a gente acha. Então, do ponto de vista de conteúdo, eu não tinha muito o que falar, você perguntou para mim, eu não tinha muito, porque chegou, onde realmente a gente tinha proposto, era o objetivo geral, específico, conseguiu alcançar. Eu acho que o que falta agora é os objetivos profissionais, com esse que você vai apresentar para a favela. Tá? Eu acho que aí você tem que saber a oportunidade que você tem lá para trabalhar com eles. Vai ganhar dinheiro com isso, né? Eu já falei isso para Pelo amor de ele. Deus. Já Vai, falei isso né? pra Porque ele. é trabalho, né? Então vai ganhar lá. Então, assim, tá de parabéns aí, tá? Ainda bem só para sair para a gente liberar aqui quais são as mudanças que vão ser feitas e a gente agradece, tá bom? Então, chega. Pô, cara, sério, cara.